Eu não tinha a intenção de passar o meu Réveillon num banheiro com Malik Carter. Mas aqui estamos, sozinhos num banheirozinho no andar de cima, longe dos nossos amigos, enquanto a festa continuava explodindo do lado de fora da porta. Eu me afastei até minhas costas baterem na pia, palmas das mãos pressionadas contra a porcelana gelada. Malik ficou a alguns passos de distância, entre mim e a única saída, seus ombros largos subindo e descendo em respirações medidas. Ele parecia calmo e composto, como se isso fosse normal, como se fizéssemos isso o tempo todo. Eu definitivamente não fazia isso o tempo todo. Na verdade, foi por instinto que agarrei as mãos dele, enquanto fugia do meu amigo, que tentava me fazer beber algo bem duvidoso do copo dele. Caímos no silêncio. O único som entre nós era a música pulsando lá embaixo, o grave abafado vibrando levemente pelo piso de cerâmica. Lá fora era uma festa. Aqui dentro era um impasse, e meu coração estava dando piruetas. Malik não se move. Ele só ficou ali, agora com os braços cruzados. Um pé apoiado atrás dele, como se não tivesse lugar melhor para estar. Seus olhos percorreram o cômodo pequeno uma vez, lentos e calculistas, então pousaram em mim de novo, firmes, impenetráveis. Se ele estava nervoso, disfarçou bem. Eu engoli. Minha garganta estava seca, estava muito alto, falei finalmente, minha voz mal se elevando acima do zumbido da música. Eu só precisava de um segundo. Ele acenou com a cabeça uma vez, como se essa fosse toda a explicação de que ele precisava. Eu esperei que ele fosse embora, que destrancasse a porta e desaparecesse no barulho, talvez com um sorriso educado, talvez com nada. Mas ele não se move. Ele só ficou ali, me olhando. O silêncio se esticou entre nós. Meu pulso não se acalmava, tentei rir, disfarçar. Você não precisa ficar aqui comigo. Estou bem. Ele se apoiou contra a porta com um ombro, cruzando os braços de novo. Não entrei atrás de você para saber se você estava bem. Eu pisei. Ah, então o que te fez vir? Fora o fato de que eu te arrastei junto. Quer dizer, você poderia não ter me seguido, mas seguiu. Você está fugindo de alguém na festa? Ou foi só o barulho mesmo? Os caras da fraternidade estavam bebendo um pouco demais hoje. Então eu entendo se você quiser. Eu não conseguia parar de falar enquanto olhava para ele. Alguém, por favor, me impeça de vomitar palavras. Meus olhos estavam em todo lugar, percorrendo o rosto dele, notando os ângulos definidos do rosto dele, o jeito que as mangas se colavam aos bíceps dele, a linha da garganta onde a gola do colarinho caía. Cada detalhe parecia de repente, impossivelmente nítido, como se o ar tivesse sido sugado do lugar e só restasse ele. Ele inclinou a cabeça, me estudando. Você ainda fica nervoso perto de mim, ele disse. Eu engoli de novo. O quê? Não, não fico. Ele levantou uma sobrancelha. Você fala demais quando está nervoso, ele disse. Ok, talvez um pouco, eu disse, minhas mãos indo para a parte de trás do meu pescoço. Eu estava muito, muito nervoso. Um lampejo de algo cruzou o rosto dele. Ele pareceu divertido, e meu estômago se apertou sem permissão. Eu não conseguia decidir se queria desviar o olhar ou me aproximar. Não fiz nenhum dos dois, mas esta é a chance que estava esperando desde sempre para conversar com meu crush, e eu não ia desperdiçá-la. Mudei meu peso, tentando parecer casual e definitivamente falhando. Sabe, a maioria das pessoas acharia isso charmoso. Eu disse, ele deu um passo à frente, um pouco mais perto de mim agora. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, ele não era. Ele é Malik Carter. O Malik, capitão do time de futebol americano, o Clash de metade do campus, eu incuido, alto, esculpido pelos deuses, casualmente intimidante, daquele jeito que caras com autocontrole e maxilares perfeitos sempre parecem ter. A pele dele tinha um subtom dourado e quente que fazia ele parecer iluminado por dentro, mesmo sob as luzes fluorescentes do banheiro. E por alguma razão, ele tinha se deixado arrastar para dentro de um banheiro minúsculo comigo. Eu estava afim dele há meses, talvez mais. O tipo de crush que você não conta pra ninguém, porque soa patético demais em voz alta. O tipo que vira seu estômago toda vez que ele passa por você no pátio da faculdade, ou acena pra você no corredor como se significasse algo. E agora ele estava num banheiro comigo, perto o suficiente para eu ver o contorno da barba por fazer no seu queixo. O jeito que os cílios se curvavam nos cantos. O tom exato de marrom dos olhos dele, rico, impenetrável e fixos em mim. A mão dele se levantou devagar, como se ele estivesse me dando tempo para me afastar. Mas eu não me afastei. Não conseguia. Os dedos dele roçaram a borda da minha mandíbula. Um toque leve, quase imperceptível. Você quer me dizer por que você realmente me pusou para cá? Ele perguntou e minha respiração travou. Eu não achei que você fosse me seguir. Os lábios dele se curvaram, não exatamente um sorriso, mas eu segui.
Minha pele estava em chamas. Ele se inclinou só mais uma fração. O que você achou que ia acontecer? Eu não conseguia pensar. Não com ele tão perto. Não com a mão dele ainda no meu rosto e a boca dele a centímetros da minha e o calor dele se fechando como uma frente de tempestade. Eu não respondi, mas os olhos dele desceram para meus lábios, enquanto eu os mordia. Seus olhos estavam sombreados por algo cru e intenso. Meu Deus! Eu estava suando de ansiedade pelo que viria a seguir, porque seja lá o que isso fosse, seja lá para onde isso estava indo, a única coisa que eu tinha certeza era que eu não ia pará-lo. Eu não sei, mas sinceramente, acho que toparia qualquer coisa agora. Eu disse. Não adiantava mais fingir. Ele sorriu um pouco, recuando. Você não está sendo nada sutil. Eu dei um risinho forçado com isso. A mão de Malik saiu da minha mandíbula, e a perda do contato foi como o calor sendo sugado de um cômodo. Ele deu um passo para trás, só o suficiente para me dar espaço para respirar. Os olhos ainda presos nos meus. Você devia parar de me olhar desse jeito. E disse de novo, voz baixa. De que jeito? Ele perguntou, como se precisasse de mim por perto para respirar. Eu respondi. Ele não respondeu, mas continuou me olhando, olhos travados, impenetráveis, vasculhando. A boca dele estava tensa, como se ele estivesse tentando não dizer o que queria dizer. O momento se apertou entre nós, como se desafiando um de nós a quebrá-lo. E eu estava ficando cada vez mais tentado a fazer-lo. Esta não é a primeira vez que uma situação dessas acontece entre nós. 2 meses atrás, no final de uma festa de fim de semestre, quando passei por ele perto do estacionamento, eu abri a boca para dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Perguntar se ele precisava de carona. Comentar sobre a música. Não sei. Qualquer coisa. Mas as palavras nunca saíram da minha garganta. Ele olhou para mim fisamente, como se dizendo que esperaria até eu encontrar minhas palavras. Mas quando não consegui achar nada e fechei a boca, ele acenou com a cabeça uma vez e desapareceu no escuro. Eu tinha repassado aquele quase momento mais vezes do que queria admitir-lo agora. Parado a um suspiro dele, eu conseguia sentir o quão perto estávamos de cair naquilo tudo de novo. Mas hoje, eu ia acabar com aquele quase e simplesmente dar um salto. Então, dei um passo na direção dele. Ele deu um para trás. Dei outro, e ele estava de costas para a porta. O espaço é muito pequeno e agora estamos cara a cara. Os olhos dele ainda me observando tão intensamente. Se desejo tivesse uma encarnação humana, ele era o reflexo dela. Mas então, lá fora, alguém riu. Um som agudo e repentino, muito perto da porta. Malik ficou rígido. A ação foi tão óbvia que pensei que talvez ele tivesse medo de ser pego. Você está com medo de que alguém possa nos ouvir? Eu não pude deixar de provocar. Lou. Devo ter dito isso um pouco alto, porque a próxima coisa que soube, a mão de Malik estava nos meus lábios, tapando minha boca, e ele nos girou até eu estar encostado na parede. Eu gemi com o impacto, mas me distraí com a sensação dele tão perto de mim. Ele estava me olhando de cima com olhos tão ardentes. Você não tem noção de como você é barulhento. Tem? Ele disse, eu pisei. O quê? Eu disse, abafado contra a mão dele. Ele se abaixou só um pouco antes de dizer. Sua respiração, sua voz. Sua presença. Tudo tão alto que eu não conseguia mais ignorar você. Ele deu mais meio passo, e eu podia sentir o calor emanando dele. Meu coração acelerou de novo. Você está tornando muito difícil de ficar quieto, eu sussurrei, quase contra os lábios dele. Malik não falou. Ele ficou a menos de 1 polegada de mim, dedos curvados no meu quadril, divididos entre me puxar para perto e se conter. A respiração dele estava estável. A minha, não. Eu me mexi só uma fração. Meu gílio roçou a coxa dele. O contato apertou o ar entre nós. Afiado, elétrico, impossível de ignorar. Você não disse uma palavra em mais de 1 minuto. Ele notou e eu disse muito. Na verdade, só não em voz alta. As mãos dele deslizaram para a parte baixa das minhas costas. Então pare de pensar e eu abri a boca para discutir. Mas não tive chance. Seus lábios tocaram os meus apenas levemente, como um breve contato de calor e promessa, e nada mais. Meu corpo inteiro se inclinou, perseguindo a sensação, mas então ele se afastou e sussurrou perto do meu ouvido. É isso que você quer? Sim. Isso e tudo o resto, eu disse, sem fôlego, e a mão dele apertou meu pulso, só o suficiente para eu sentir. Então fica quieto, ele disse beijando meu pulso. E então ele me beijou. Dessa vez não foi um roçar de lábios. Foi uma pressão profunda, urgente, que me deixou cambaleando, o peito apertado, dedos agarrando ele como se o chão pudesse sumir. A boca dele se moveu sobre a minha com um calor que não era só superficial. Abalou algo dentro de mim, sacudiu meus ossos, colocou todos os meus nervos em chamas. Eu senti o gosto dele, afiado e intoxicante. E o mundo encolheu até ser só nós.
A pressão do corpo dele, o deslizar das mãos dele, a tração das minhas próprias mãos puxando-o para perto, desesperado, faminto. Cada suspiro, cada exalação, cada escorregada úmida de dentes e língua ameaçava fazer meus joelhos fraquejarem. Eu não conseguia pensar, não conseguia respirar direito. Só conseguia derreter e queimar aquele momento na minha mente, desejando que nunca acabasse. E então ele se afastou uma polegada. Você está bem? Ele perguntou. Voz roucas e eu não morri. Eu sussurrei. Seu serviço foi meia boca. Eu o beijei dessa vez. Mais forte, mais descontrolado, como se eu não me importasse com quem poderia passar pela porta. A boca dele se abriu para a minha. A mão dele subiu por baixo da barra da minha camisa, e eu gemi, alto. Malik congelou. Minha mão voou para minha boca, como se isso pudesse desfazer o que aconteceu. Ele encostou a testa na minha. Me desculpa. Eu disse rápido demais. Me desculpa. Eu não quis ser tão alto assim. Você não foi. O polegar dele traçou meu osso do quadril. Mas você vai ser. Meus joelhos quase fraquejaram com a promessa. Ficamos assim por um segundo, respirando, corações martelando. Eu devia ter dito algo esperto, algo descolado. Mas tudo que eu conseguia pensar era em como a boca dele tinha gosto de morango e vodka e algo mais. Algo que eu não sabia nomear. Eu estava querendo fazer isso há semanas. Eu disse e eu sei. Claro que ele sabia. Você é meio babaca, eu acrescentei, sem raiva. Malik soltou uma risada baixa na garganta. Você é quem me arrastou para cá. Eu encolho os ombros. Você seguiu. Ele não respondeu. Em vez disso, me pusou para mais perto, pressionando o corpo contra o meu, e me beijou de novo, mais devagar dessa vez. Como se tivéssemos um momento para realmente sentir. Uma faísca elétrica e baixa percorreu meu corpo, apertando meu peito. Minhas mãos agarraram os ombros dele, puxando-o ainda mais para perto, até minhas costas pressionarem a porta e nossos corpos estarem colados. Calor e tensão faiscando entre nós. Então, uma batida. Não na nossa porta, graças a Deus, mas perto. Vozes lá fora. Uma garota reclamando que alguém roubou a bebida dela. Um cara rindo alto demais. Congelamos de novo. Eu conseguia sentir a mudança no Malik, como um fio esticado. A boca dele ainda estava perto da minha. Ele não se moveu, não soltou. Meu coração era um tambor nos meus ouvidos. Xé, ele sussurrou. Nem um sopro de som. Eu acenei levemente. Ele traçou uma linha pela minha coluna com uma mão. Lento, constante, como se estivesse me ancorando. Eu não sou bom nisso, eu sussurrei. Em quê? Malik perguntou. Em ficar quieto. Respondi. Malik esboçou um sorriso. Só aquela pequena curvatura da boca, como se ele soubesse exatamente o que eu queria dizer, e gostasse que eu tivesse dito mesmo assim. Você não precisa ser bom, ele murmurou. Só precisa tentar. A mão dele foi para o meu queixo, o polegar passando devagar pela articulação, como se estivesse memorizando o meu formato. Eu não sabia como ficar parado. Não sabia como não querer mais, eu o queria. Isso era alto e claro. Então estávamos nos beijando de novo. Dessa vez não tinha hesitação nenhuma. Era só pressão, só respiração, meses de tudo que nenhum de nós tinha dito. Vindo à tona de uma vez. Minhas mãos foram para os ombros dele, depois para o peito, depois de volta para o pescoço, porque eu não conseguia escolher um lugar para me segurar. Ele era sólido sob minhas palmas, quente através do tecido da camisa, e eu queria mais. Mais calor, mais peso, mais contato. Malik se moveu como se não pudesse se segurar, como se tivesse se contido por tempo demais. E agora cada segundo contava. Ele beijava como se não fosse permitido. Como se tivéssemos só 5 minutos antes de alguém bater na porta e cada segundo fosse roubado. Eu não conseguia respirar direito. E não queria. Ele se afastou meio palmo, mal o suficiente para respirar. A testa dele pressionou a minha. Ainda comigo? Eu acenei, a garganta muito apertada para falar. O polegar dele passou levemente pelo meu lábio inferior. Eu tenho pensado tanto nisso, ele disse. Voz grave. Há quanto tempo? Desde a primeira vez que você olhou para mim como se quisesse fazer uma pergunta e mudou de ideia. Eu estremeci. Eu estava com medo. Eu sei. Ele se inclinou. Beijou o canto da minha boca, suave. Eu também estava. Então ele me beijou de novo, mais lento e deliberado dessa vez, e eu senti meu corpo se inclinar para o dele. Uma das mãos dele ficou leve na parte baixa das minhas costas, quente e firme. Eu dei um suspiro inesperado, e ele quebrou o beijo com uma risada, sem fôlego. Você é muito ruim em ficar quieto. Então para de me fazer sentir assim. Sem chance. E ele me beijou de novo. A mão dele ficou firme na minha cintura, fazendo minha respiração falhar. Nossas bocas se encontraram com uma fome que não era gentil nem brincalhona. Era urgente e insistente, como se não pudéssemos chegar perto o suficiente.
Eu me inclinei nele, suspirando baixinho, e ele se surpreendeu, os olhos se arregalando só uma fração. Meus dedos se agarraram à camisa dele, puxando-o ainda mais para perto, sentindo o calor dele. Não tinha como esconder o que sentíamos agora, não naquela proximidade, não no jeito que nossos corpos se alinhavam. Um som baixo escapou dele, não intencional, e ele se inclinou mais, lábios traçando um caminho pela minha mandíbula e pescoço. O calor dele, o roçar do hálito dele, me fez estremecer. Eu mordi o lábio, lutando contra a onda de sentimentos, dividido entre querer xingá-lo pelo efeito que ele tinha em mim e querer agradecer-lhe. Talvez os dois. A mão dele agarrou minha nuca, não com força, mas firme, como se quisesse me manter ali, como se achasse que eu poderia sumir se ele soltasse. Piada dele. Eu não ia a lugar nenhum. Não agora. Não depois de meses de desejo e de girarmos um ao redor do outro. A primeira vez que eu vi o Malik foi 1 ano atrás. No final do semestre da primavera, estávamos os dois numa fogueira lá nos campos internos. Metade do campus bêbado e descalço. Gente gritando no escuro como se quisesse ser ouvido pelas estrelas. Malik estava com um moletom preto, capuz levantado, sentado na cerca com um copo de plástico vermelho e aquela mesma quietude guardada, como se tivesse sido arrastado para lá sob protesto. Ele não falava com ninguém, só tirava pequenos goles do que tinha dentro do copo de vez em quando. Eu não tinha a intenção de observá-lo, mas observei. Do outro lado da fogueira por tempo demais. Eu sabia que ele me viu, e por talvez 5 segundos inteiros, ele olhou de volta. Tempo suficiente para eu me lembrar até hoje. Tempo suficiente para algo em mim se inclinar para frente, tipo, estou prestando atenção. E então alguém jogou um frisbee e quebrou o feitiço. Achei que talvez tivesse imaginado, até uma semana depois, quando acabamos no mesmo café, e ele me deixou passar na frente na fila. Não disse uma palavra, só acenou com a cabeça devagar, como se já estivéssemos combinados. Continuamos nos esbarrando depois disso. Muitas vezes para ser por acaso. Salas de estudo, filas do refeitório, sempre só nós dois sozinhos por um momento, passando um pelo outro. Eu dizia alguma bobagem. Ele quase não dizia nada. Eu ia embora repetindo tudo na minha cabeça e depois... nada. Semanas de distância. Como se estivéssemos orbitando mas nunca pousando. Então, quando ele apareceu hoje à noite, se inclinando para perto para perguntar se eu queria uma bebida, ficando ao meu lado, em vez de ficar do outro lado da sala, eu sabia que não foi por acaso, só não sabia que ia terminar aqui, com a boca dele de novo na minha, com minhas mãos se esgueirando por debaixo do moletom dele, sentindo o calor da sua pele, o tipo de calor que me fazia esquecer onde estávamos. Quem poderia nos ouvir se ele quebrou o beijo primeiro, os lábios pairando sobre os meus, quentes e desejosos. Você sempre faz isso? Ele perguntou, voz lenta. O quê? Arrastar pessoas para banheiros? Eu ri, sem fôlego, só as que não param de me encarar do outro lado de salas. A cabeça dele caiu no meu ombro por meio segundo, um sopro baixo de risada contra meu pescoço. De repente, parecia tão normal, como se a gente fizesse isso há meses e tivéssemos só esquecido de começar. Por que você demorou tanto? Eu perguntei. Ele não respondeu na hora. As mãos dele ainda estavam por baixo da minha camisa, polegares arrastando devagar pelas minhas costelas. Eu não tinha certeza se você queria. Ele disse. Por fim, como se alguém conseguisse resistir a você? Eu disse, incrédulo, e ele sorriu com isso. Então me beijou de novo, mais devagar dessa vez, demorando o suficiente para deixar meus joelhos fracos. Eu me inclinei nele sem pensar, pressionando mais perto. Ele percebeu e soltou um som baixo e suave, quase um sussurro. Lá fora, a festa continuava. Gritos, risadas, portas batendo. Mas aqui dentro, não existia ninguém senão nós dois. Ele se afastou só o suficiente para encontrar meus olhos. Você realmente precisa ficar quieto, ele advertiu, mordendo meu lábio. Mas não tinha aspereza, só algo tenso por trás da voz, como se ele estivesse tentando controlar algo que já estava perdendo o controle. Você é quem está me tocando assim? Eu sussurrei e eu avisei. Eu disse. Você avisou e eu alcancei entre nós, encontrei a barra do moletom dele e deslizei meus dedos por baixo de novo. A pele dele estava quente, tensa e perfeita. Elaide, ele disse sugando um fôlego, um alerta. Eu mordi o lábio e olhei para cima, para ele. Sim, Malik, mas minhas mãos eram implacáveis. Então ele me beijou de novo. Acho que estou começando a perder a conta de quantos beijos já demos ali. As mãos dele encontraram minha cintura, me levantando um pouco até eu ficar apoiado na bancada. Minhas pernas se abriram sem pensar e ele movo-se para meio delas. Minha respiração falhou. A boca dele desceu pela minha mandíbula, pelo meu pescoço, e eu tive que morder meu próprio punho para não suspirar alto demais. Malik gemeu baixinho contra minha pele. Você vai acabar comigo. Você primeiro. Eu consegui dizer. Ele riu de verdade.
Então pegou meu lábio inferior entre os dentes. E eu pensei, é isso, este é o momento em que tudo muda. Eu agarrei a beirada da pia atrás de mim, só para me manter ancorado. A testa dele tocou a minha, um toque suave, deliberado, e isso desfez algo em mim, algo que eu estava segurando firme há semanas, talvez mais. Eu pensei nisso demais. Eu sussurrei, eu também, tipo, níveis não saudáveis de demais. Ele soltou um sopro suave. Tentei parar. Você não tentou muito bem. Eu sei. Ele sussurrou, suas mãos deslizando até o botão das minhas calças e as minhas puxando a fivela do seu cinto. Um silêncio cresceu entre nós, enquanto movíamos. Então, bam, 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 uma batida na porta. Nós dois demos um pulo. Ei, qual é? Alguém aí? Alguém vomitou nas escadas. Precisamos que esse banheiro esteja livre. O feitiço quebrou como vidro. Nós nos encaramos, respirando como se tivéssemos corrido uma milha. Passos arrastados lá fora. Vozes, uma pausa. Então os sons se dissiparam. Mas não levaram atenção com eles. Malik se endireitou só um pouco. Eu desci da beirada da pia, ajustando minha camisa, tentando não mostrar minhas mãos trêmulas. Ele começou a andar de um lado para o outro agora, lento e afiado, como se estivesse tentando fugir dos próprios pensamentos. Eu odiava a distância. Odiei que já sentisse falta do silêncio entre nós, quando ele estava cheio, elétrico e vivo, não quebrado assim. Você está bem? Eu perguntei. Ele não respondeu de imediato. Não devíamos ter vindo para cá. Meu estômago afundou. Ele viu minha expressão e deu um passo na minha direção instantaneamente. Não é desse jeito. É só que... Ele passou a mão no rosto, frustrado. Eu não achei que fosse tão longe. Achei que conseguiria me controlar. Você quase conseguiu. Eu disse que eu não queria que você soubesse o quanto eu queria isso. Por que não? Porque eu não fui feito para esse tipo de confusão. Eu inclinei a cabeça. E eu fui. Não, ele disse baixinho. Mas você é mais corajoso. Eu não sabia o que dizer para isso. Então não disse nada. Ele me olhou como se quisesse voltar atrás. Tudo. O espaço entre nós. O medo. O silêncio. Eu não sou bom nisso. Ele disse, você acha que eu sou? Você faz parecer fácil. Isso é só atuação, eu disse. Por dentro, eu estou gritando. Ele sorriu. Um sorriso de verdade, e eu senti na espinha. Ele voltou a se aproximar devagar dessa vez, deliberadamente. A mão dele parou perto da minha, mas não a pegou. Estou cansado de fingir que não penso em você. Toda vez que entro numa sala, ele disse, meu coração subiu para a garganta. Estou cansado de olhar para você e não tocar em você, ele acrescentou, ainda mais baixo, de me segurar toda vez. Eu achava que talvez você não sentisse o mesmo. Eu sinto, eu sei. E então a mão dele deslizou para trás do meu pescoço, dedos se espalhando pelo meu cabelo, me puxando para perto, como se não conseguisse se segurar, como se isso tivesse queimando sob a pele dele por tempo demais. A boca dele encontrou a minha, e o barulho na minha cabeça simplesmente desligou, como se a única coisa que importasse fosse o gosto dele, o jeito que ele respirava contra meus lábios, como se eu fosse o ar que ele precisava para sobreviver. A boca do Malik estava no meu pescoço agora, aberta, quente, dentes roçando como uma ameaça, como uma promessa. Meu Deus! Eu mordi meus lábios com tanta força, que doeu. As mãos dele estavam em todo lugar, e em lugar nenhum, enfiadas no tecido da minha camisa, passando logo por baixo da barra, ásperas na minha cintura, como se ele estivesse tentando memorizar cada parte de mim sem se entregar. Minhas costas bateram na parede com um baque surdo, e ele se pressionou contra mim, quadris mal roçando. Eu fiz um som, não pude evitar. Uma coisa suave e ofegante que saiu de mim antes que eu pudesse conter. Malik congelou. Não, ele murmurou. Não faça barulho. A voz dele estava arruinada, como se não estivesse pedindo, mas suplicando. Minhas mãos deslizaram por baixo do moletom dele, encontrando pele, calor, músculo, tensão puxada firme pelas costas dele, como um fio desencapado. Eu arrastei minhas unhas levemente pela coluna dele, só para senti-lo estremecer. Elaide, ele advertiu e eu te avisei, eu sussurrei, meio rindo, meio tremendo. Eu não sei como ficar quieto perto de você. Você tem que tentar, eu concordei com a cabeça. Então você tem que parar de fazer aquela coisa com sua boca. Que coisa? Ele perguntou confuso. Aquela em que você parece que quer me engolir inteiro. Ele gemeu. Na verdade gemeu. A cabeça caiu no meu ombro como se não aguentasse mais. Você é. Ele sussurrou, seus dentes arrepanhando minha pele. É tão sexy quando fala assim. Minha risada foi sem fôlego. Então para de me beijar. Não consigo. E então ele fez de novo, mais perto, mais forte dessa vez. O corpo dele pressionado firmemente contra o meu. Uma mão enliada no meu cabelo, a outra descansando no meu quadril como se não quisesse soltar. Eu me movi na direção dele instintivamente.
e ele ficou tenso, todos os músculos se apertando, enquanto tentava se manter firme. A respiração dele falhou contra a minha. Eu senti cada músculo nele tentando não reagir. Ele estava perdendo, e eu amei isso. Você não está ajudando. Ele sibilou, não estou tentando. Ele me pressionou com mais força contra a parede, a testa se inclinando na minha, nossas bocas a centímetros de distância. Cada parte de mim vibrava como estática. Você vai fazer a gente ser pego. Então para de me tocar assim. Você para de fazer aquele som. Eu sorri, arrastando meus nós dos dedos lentamente pelo lado do pescoço dele. Ele estremeceu, ele me beijou de novo para me calar. Meus joelhos quase fraquejaram. As mãos dele entraram por baixo da minha camisa completamente agora, palma contra meu abdominal, áspera e quente. Meu corpo inteiro deu um tranco, não pelo toque, mas por quanto tempo eu tinha desejado aquilo. Eu soltei um som engasgado, minha boca se abrindo contra a dele, e ele a cobriu com a mão, rápido, firme, como por instinto. A palma dele abafou minha respiração, os olhos dele travados nos meus. Ele me segurou assim, mão sobre minha boca, meu corpo pressionado contra a parede, nós dois nos esforçando para não nos mover e não parar ao mesmo tempo. Xé, ele sussurrou. Você é tão alto de eu era. Eu sabia. Minha respiração, minha pulsação, o jeito que meus quadris não ficavam quietos. Tudo em mim gritava. O quê? Eu nem tentei acenar. Só lambi o lado de dentro da mão dele, lento e descarado. Sem nunca quebrar o contato visual, a mão dele se contraiu. Ele conteve um som que nem era uma palavra. Deus, ele disse, tirando a mão e me beijando tão forte que eu vi estrelas. Você vai acabar comigo. Eu ri na boca dele. Ótimo. Foi quando uma batida alta sacudiu a porta. Ei, qual é? Que inferno, cara. Você está morando aí? A cabeça de Malik caiu no meu ombro de novo, xingando baixinho. Eu mordi a língua. Nós dois estávamos respirando como se tivéssemos corrido 10 quarteirões. Então, passos se afastaram, mas nós ainda não nos mexemos. A mão dele ainda estava por baixo da minha camisa, meus dedos ainda estavam na fivela dele. Nossas testas se tocavam. Bem, eu sussurrei, minha voz tremendo mais do que eu gostaria. Isso matou o clima. Ele bufou contra meu pescoço. Acho que a gente devia. Eu não terminei, gesticulando vagamente em direção à porta. Ele acenou, mas não se afastou ainda. Eu ajustei minha camisa, ainda respirando rápido demais. Malik deu um passo para trás, passou a mão no rosto como se precisasse limpar o momento dele. Eu me apoiei na pia, olhando para o espelho. Meu reflexo parecia atordoado, corado, arruinado de um jeito que eu não tinha certeza de poder explicar. Ele estava andando de um lado para o outro agora, só 2 passos para frente e para trás entre a porta e eu, como um animal enjaulado. Você está bem? Eu perguntei, voz muito suave. Ele não respondeu de cara, então finalmente. Será que tem alguém esperando lá fora? Que foi? Eu desviei o olhar. Você tem vergonha de mim? Ele parou de andar. Não é isso que eu, não é você, Elaide. Mensagem recebida. Disse-me preparando para abrir a porta e sair dali. Não é isso, sério. Ele passou as 2 mãos pelo cabelo, então se apoiou na parede como se não conseguisse se segurar. Eu só não estou pronto. E quando vai estar? Questionei, cruzando os braços. Ele não disse mais nada. O cômodo parecia menor agora, apertado, como se o ar tivesse sido sugado dele. Eu não quero ser um segredo. Eu disse baixinho. Malik me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Você não é. Não é isso. Então o que é? Ele abriu a boca, fechou. Eu odiava quanto silêncio havia. Como parecia mais pesado do que qualquer coisa que tínhamos acabado de fazer. Olha, eu disse, engolindo, não estou pedindo para você gritar do telhado, mas não quero sair daqui e fingir como se nada disso tivesse acontecido. Eu também não quero isso. Então o que você quer, Malik? Ele olhou para o chão. A voz dele estava tão baixa que eu quase não ouvi. Eu quero você. Tudo em mim parou e ele finalmente olhou para cima e havia algo cru nos olhos dele. Algo despojado. Eu tenho tentado desligar isso, ele disse. O ano inteiro. Toda vez que você sorria para mim, toda vez que você me olhava como se soubesse. Eu ficava pensando que, se eu ignorasse por tempo suficiente, ia passar. Não passou. Não, ele disse, quase sorrindo. Não passou mesmo. O silêncio nos envolveu de novo. Mas não estava tenso agora. Estava cheio. Ficamos de frente um para o outro, ainda recuperando o fôlego. Ambos conscientes de que estávamos à beira de algo que nenhum de nós sabia como nomear ainda. Eu não sei o que acontece agora, eu disse. Malik acenou lentamente. Eu também não, mas sei que não quero sair daqui e fingir que a gente não queimou o ar desse cômodo. Eu sorri, cansado, exposto e ainda ligado dos pés à cabeça. Ok. Ele me observou mais um segundo. Então alcançou a tranca, então ele sorriu, pequeno e afiado. A gente sai quando o corredor estiver vazio, ele disse. Tenta não parecer que a gente ficou se beijando por 10 minutos. Eu dou 30 segundos até alguém notar.
15. Ele disse: Você está uma bagunça, e você me adora. Ele não respondeu. Não precisava. Nós esperamos. 10 segundos. 20. Tempo suficiente para as vozes lá fora sumirem. Para a batida no meu peito desacelerar de terremoto para réplica. Malik ficou na frente da porta, uma mão na tranca, a outra puxando o moletom para baixo como se isso pudesse apagar o rubor no rosto dele. Não apagava pronto? Ele perguntou. Eu acenei. A porta rangeu ao abrir. Ele saiu primeiro. Eu segui. O corredor estava abençoadamente vazio. Só copos de plástico descartados, uma jaqueta pendurada no corrimão. Um tênis abandonado como uma baixa de guerra. A música lá embaixo ainda estava rolando firme, grave pulsando pelo piso como um segundo batimento cardíaco. Pessoas gritando por cima dela, dançando, tomando decisões terríveis. Eu fiquei perto atrás dele enquanto andávamos. Ele me puxava atrás dele pelo pulso. Não tinha ninguém no corredor. Passamos por quartos vazios e portas entreabertas, os destroços espalhados de uma festa ainda a todo vapor. Não falamos, até chegarmos no topo das escadas e fazer uma pausa, onde ele largou o meu pulso. A falta de contato me fez sentir algo que não estava pronto para admitir. Lá embaixo, a multidão fervilhava. Pessoas apertadas na sala, bebidas na mão, gritando umas sobre as outras, meio perdidas na névoa. Em algum lugar no fundo, alguém estava dançando no sofá, enquanto a lanterna de um celular o iluminava como um palco. Era tudo barulho e caos e euforia encharcada de álcool, e nós estávamos acima disso. Malik não se virou, mas eu sabia que ele sentia eu observando. Eu sabia que ele estava esperando eu dizer alguma coisa, mas eu não disse. Não conseguia, porque ainda estava tentando voltar a mim. Juntar todos os pedaços de volta, ele finalmente olhou para trás. Não completamente, só o suficiente para encontrar meus olhos. Vem, ele disse, baixinho, e eu fui. Deslizamos escada abaixo, serpenteando pela multidão como se nada tivesse acontecido. Como se não fôssemos duas pessoas que tinham quase desmoronado contra uma parede de banheiro. Ninguém prestou muita atenção, mas eu vi. Eu senti a diferença. Malik passou por alguém muito devagar no corredor e, sem pensar, esticou a mão para trás, os dedos roçando meu pulso por um segundo. Uma amarra, uma confirmação. Ele nos levou para a cozinha, onde as luzes eram mais baixas e a música não estava tão alta. Tinha menos gente aqui. Ele pegou 2 garrafas de água do balcão e me passou uma como se fosse a coisa mais casual do mundo. Eu peguei, desenrosquei a tampa, bebi metade de uma vez. Minha garganta estava ressecada, minha cabeça zumbia. Ele se apoiou no balcão, braços cruzados de novo, me olhando. Ainda aquele olhar impenetrável, mas mais suave agora, menos guardado, como se algo nele tivesse decidido que eu era seguro de se olhar. O quê? Eu disse. Ele encolheu os ombros. Você é lindo demais. Você é mais. Ele sorriu. Não arrogante, não convencido, só quietamente satisfeito, e eu estava falando sério. Ele disse e meu peito apertou. Qual parte? Todas. Eu segurei o olhar dele. Havia uma dúzia de coisas que eu poderia ter dito. Piadas, desvios, falas bestas para preencher o ar. Mas eu não queria preenchê-lo. Eu queria ficar nela e ok, eu disse. Deixamos o silêncio se esticar de novo. Eu me apoiei no balcão oposto a ele, a beirada cutucando minhas costas. Meus olhos nunca saindo dos dele. Então, e agora? Eu perguntei e o Malik inclinou a cabeça como se estivesse surpreso. O que você quer que aconteça agora? Minha boca secou de novo pelo jeito que ele falou, baixo e sério, como se minha resposta realmente importasse. Eu dei um passo à frente, até ficar na frente dele de novo. Só o balcão entre nós. Eu quero não ter que me esconder. Eu relembrei. Ele acenou uma vez. Ok. Eu quero te ver fora dessa festa. Ok também. Eu quero te beijar de novo, sem me preocupar que alguém vai interromper. Uma pausa. Então, essa pode ser mais difícil e eu ri, quieto, cansado e sem fôlego. Vem pra minha casa, ele disse, olhos ainda nos meus. É bem perto daqui. Fique à noite, se quiser. Meu coração deu um salto estúpido. Meus dedos se cerraram na garrafa de água com mais força. Ok? Eu disse de novo. Mal um sussurro, ele deu a volta no balcão e roçou meu braço enquanto passava, e eu segui de novo para fora da cozinha, pela porta da frente para a noite e em direção ao próximo fogo, esperando para ser aceso. A corrida de Uber até o apartamento do Malik foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Não conversamos nem nos tocamos. Só sentamos lá lado a lado, mãos nas próprias coxas, joelhos quase se roçando, fingindo que nossas bocas não tinham acabado de ficar coladas num banheiro como um par de adolescentes num clipe musical. O silêncio não era estranho, porém, era uma contagem regressiva, um suspiro entre 2 tempestades. O prédio dele era um retângulo de tijolos baixinho, fora do campus. Subimos as escadas em silêncio,
mas a mão dele na parte baixa das minhas costas contava uma história diferente. Os dedos dele demoraram, me guiando para dentro. Calor ardendo através da minha camisa, como uma marca. Malik destrancou a porta da frente e eu entrei no apartamento dele e virei no escuro. Posso fazer barulho agora, né? Eu perguntei. Sorrindo, ele se virou para mim e sorriu. Não, ele disse. Meu colega de casa está estudando para as finais. Eu gemi. Você está falando sério? Ele se aproximou, lábios roçando minha orelha. Você vai ter que tentar. Ele murmurou e eu estava prestes a dizer algo esperto, algo sarcástico e injusto. Mas então ele me beijou e cada palavra que eu tinha evaporou. E eu mal tive tempo de respirar antes das mãos dele estarem na minha camisa e a boca dele na minha. E tudo que vinha fervendo desde a festa, o banheiro, as escadas, a cozinha, o caminho até aqui. Tudo finalmente transbordou. O beijo dele foi mais profundo dessa vez, mais faminto. Como se tivéssemos ultrapassado uma linha invisível, e agora não adiantasse segurar nada. Ele me levou para trás, até a parte de trás dos meus joelhos bater na beira da cama dele. E então estávamos afundando, nos ajustando, puxando um ao outro como se a gravidade tivesse triplicado. Eu puxei o moletom dele para cima e por cima da cabeça, jogando em algum lugar no chão. Ele fez o mesmo com o meu, mãos demorando nos meus lados, subindo devagar como se estivesse memorizando cada centímetro. Minha pele formigou sob o toque dele. A boca dele traçou um caminho da minha mandíbula até a clavícula. Deliberado, lento. Eu gemi antes de conseguir me controlar. E ele se afastou só o suficiente para me olhar. Silêncio, ele disse. Sem fôlego. Você prometeu. Eu não prometi nada, eu sussurrei. Você me disse. É a mesma coisa. Eu não sou bom em obediência. Eu notei. Ele me beijou de novo, antes que eu pudesse dizer algo pior ou melhor. As mãos dele se moveram com mais confiança agora, apalpando a parte baixa das minhas costas, deslizando por baixo do cos da minha calça jeans para me puxar mais perto. Nossos quadris se encontraram, e eu contive um som que era só uma liberação de pressão e desejo. Malik riu baixinho contra meu pescoço, baixo e quente. Se comporte, ele murmurou, cada movimento, cada roçar de pele era deliberado. Ele beijou meu pescoço, dedos traçando linhas pelo meu peito, minha cintura, meus quadris, como se quisesse desenhar todo o meu contorno na memória dele. Quando ele pressionou contra mim de novo, só uma vez, só o suficiente para me fazer estremecer, eu mordi meu lábio inferior para ficar quieto. Ele percebeu. Lindo menino, ele sussurrou com um sorriso. Demasiado charmoso para seu bem. Só porque seu colega de quarto pode nos matar. Eu respirei dando um tapa de leve no seu braço. Você vai ter que segurar. As mãos dele nunca pararam de se mover, traçando minhas coxas, meus quadris, memorizando cada linha. Os lábios dele encontravam os meus de novo, demorando, provocando, roçando minha pele de jeitos que me faziam estremecer. E então eu senti o calor dele, o peso dele pressionado contra mim, ancorando e eletrizando ao mesmo tempo. Ele era tão grande que até fiquei com medo, o meu fôlego prendeu na garganta, ele reparou e apenas sorriu me beijando de novo. Não se preocupe, eu vou com calma. Ele me assegurou, sussurrando entre beijos, quando nos aproximamos mais, corpos pressionados num ritmo lento e ininterrupto. O calor dele dentro de mim, me atingindo fundo, me deixando sem fôlego e consciente de cada segundo que estávamos juntos. Então não consegui mais ficar quieto. Isso não era só ficar, não era só calor. Éramos nós. Os meses de olhares, os longos silêncios, a contenção, tudo se abrindo que ele se inclinou, peito contra peito, e me beijou de novo, longo e lento. Ainda quer fazer barulho? Ele murmurou. Quero arruinar a média do seu colega de quarto. Ele riu na minha boca. Você é o pior? As mãos dele deslizaram mais para baixo, e eu parei de ser esperto e me entreguei ao jeito que ele levava seu tempo. Como se não estivesse só buscando prazer, mas como se me reverenciasse. O jeito que ele me beijava, o jeito que os olhos dele nunca saíam dos meus, o jeito que as suas mãos me tocavam, o jeito que ele me pusou para mais perto, o jeito que a respiração dele falhou contra minha garganta, o jeito que ele gemeu quando eu mordi o ombro dele só para ficar quieto. Nós não corremos, não precisávamos. Na hora que ele rolou e me pusou por cima dele, eu não estava mais pensando no colega de quarto, ou no fato de que eu nunca tinha feito isso antes. Todos os meus pensamentos estavam cheios dele, o calor, a ânsia e o som que eu não tinha permissão para fazer. Na manhã seguinte, o despertador do meu celular não tocou. Foi a luz do sol, insistente e dourada, cortando a fenda entre as cortinas, que me arrastou de volta à superfície. A consciência voltou em pedaços. O peso do edredom, o cheiro do travesseiro, não era o meu. Era um cheiro limpo, de sabão em pó barato e algo mais. Masculino, terroso. Malik. Eu abri os olhos. O outro lado da cama estava vazio, o lençol levemente amassado,
ainda retendo o formato de um corpo. Meu coração deu um salto estúpido e rápido, uma mistura de decepção aguda e pânico. Ele foi embora? Não, essa era a casa dele. Meu olho capturou uma camiseta preta larga jogada no encosto de uma cadeira no canto. Não era minha, sentei, as costas protestando levemente, memórias da noite anterior disparando através de mim como faíscas elétricas. O banheiro, as escadas, a cama, as mãos dele, minha própria falta de jeito, o desespero, a sensação avassaladora de finalmente. Eu me cobri com as mãos por um segundo, um calor subindo pelo meu pescoço. Deus, o quarto estava quieto. Apenas o zumbido distante de uma mini geladeira e o som fraco de vozes masculinas vindo de algum lugar mais adiante. O colega de quarto. Certo. Lembrei da advertência, dos suspiros abafados, da minha própria mão pressionada contra minha boca. Uma pontada de constrangimento percorreu-me, seguida por uma onda de calor mais profunda, mais privada. Ele tinha me ouvido? Provavelmente. Aí daí, que se deem. Eu saí da cama, minhas pernas um pouco bambas. A camiseta preta na cadeira me chamou. Era do time, com um grande número 8 e carteira estampado nas costas. Cheirava intensamente a ele. Sem pensar duas vezes, eu a peguei e vesti. Ela me chegava bem no meio das coxas, a malha macia e desgastada, envolvendo meu torso. Minhas roupas de ontem estavam num amontoado no chão, cheirando a festa e suor. Eu não queria aquilo, queria isso, queria o cheiro dele me envolvendo. Descalço, saí do quarto. O corredor era estreito, levando a uma pequena sala de estar e, presumivelmente, a cozinha. As vozes ficaram mais claras. Só digo quis, e você queimar mais uma frigideira, você paga sozinho a próxima. Uma voz desconhecida, soando zombeteira. Eu não queimei. Ficou crocante. A voz de Malik, baixa, descontraída, fazendo algo dentro do meu peito se apertar. Tá bom, Malik. Passa o suco. Eu respirei fundo. Arrumei a barra da camiseta gigante e dei a volta na esquina. A cozinha era compacta, iluminada pelo sol da manhã. Malik estava de costas para mim, em frente ao fogão, vestindo apenas um par de short de treino soltos que penduravam nos seus quadris de um jeito que deveria ser ilegal. Os músculos das suas costas se moviam sob a pele, enquanto ele mexia algo numa frigideira. À mesa, um cara com óculos e cabelo desgrenhado, o colega de quarto, estava fuçando no celular, com uma xícara de café ao lado. Foi o colega de quarto quem me viu primeiro. Seus olhos subiram por cima do celular, percorrendo minha figura descalça, minhas pernas nuas, a camiseta obviamente enorme que eu vestia. Um lento sorriso se espalhou pelo seu rosto. Não era maldoso, era puro entretenimento, misturado com uma pontinha de finalmente. Bom dia, dorminhoco, ele disse, a voz carregada de implicância. Malik se virou tão rápido que me pareceu ouvir o som do vento cortar. O tempo parou por uma fração de segundo. Seus olhos escaneando-me, da minha cabeça bagunçada, até os meus dedos dos pés descalços no linóleo frio. Uma série de emoções passou pelo rosto dele. Surpresa, depois possessividade, depois um calor profundo e satisfeito que fez meu estômago dar um giro. Ele não sorriu, não exatamente, mas seus olhos suavizaram, e a linha da sua boca se curvou no que só poderia ser descrito como pura e simples aprovação e bom dia. E Light, ele disse, sua voz um pouco mais rouca do que de costume. Ele segurava uma espátula, como se fosse a coisa mais normal do mundo, estar cozinhando para mim de manhã. Ei, eu consegui dizer, minha própria voz raspando. Eu me agarrei à parede, sentindo-me absurdamente exposto e incrivelmente em casa ao mesmo tempo. O colega de quarto. Eu realmente precisava descobrir o nome dele. Levantou sua xícara de café em minha direção, seu sorriso agora um brilho completo. Eu sou o Leo. E deixe-me dizer, é uma honra finalmente conhecer a pessoa responsável por todos aqueles sons abafados pela parede na noite passada. Muito impressionante. Pensei que o teto ia cair. Meu rosto pegou fogo. Eu devo ter ficado vermelho do pescoço à testa. Léo, Malik advertiu, mas não havia raiva na voz, apenas uma resignação cansada. O quê? Estou sendo simpático, oferecendo café. Você parece do tipo que gosta de café, Léo disse, dirigindo-se a mim, levantando para pegar outra xícara. Gosto sim. Preto se puder. Malik olhou para mim, um pedido de desculpas silencioso nos olhos, mas também uma faísca de diversão. Ele virou de volta para o fogão. Ele está fazendo panquecas, Léo disse, como se isso explicasse, ou justificasse alguma coisa. Elas são crocantes. Elas são perfeitas, Malik insistiu, enquanto Léo colocava uma xícara de café preto na minha frente na mesa. Sente. Você deve estar exausto. Parece exausto. De uma maneira boa, ele acrescentou, vendo minha expressão. Obrigado. Eu escorreguei para a cadeira, puxando a barra da camiseta para baixo sobre minhas coxas. A malha de algodão ainda tinha o calor residual do corpo de Malik, ou talvez fosse minha imaginação. O cheiro dele me envolvia.
Malik colocou um prato na minha frente. 2 panquecas. Sim, um pouco mais esculturas nas bordas, mas não queimadas. Um pedaço de manteiga derretendo no topo. Xarope? Ele perguntou, sua mão grande pairando perto do meu ombro, quase, mas não tocando. Sim, por favor. Ele se virou para pegar a garrafa, e eu pude ver uma marca vermelha e rosa na curva do pescoço dele. Uma marca de mordida. Minha marca de mordida. Aqui eu dei, quando ele me pusou para cima dele, e eu não consegui mais conter. Nada. Um novo fluxo de calor, intenso e orgulhoso, inundou-me. Leo seguiu meu olhar e assobiou baixinho. Caramba, Carter, você parece que foi atacado por um texugo? Fecha a boca. Léo, disse Malik placidamente, despejando uma quantidade generosa de xarope no meu prato. Ele finalmente colocou a mão no meu ombro nu, seu polegar fazendo um círculo leve na minha clavícula. O toque era casual, mas a mensagem era cristalina. Você é meu. Você está aqui. Isso está certo. Eu estava só brincando. É adorável. Muito. Territorial, Léo riu, recostando-se na cadeira, claramente se divertindo mais do que qualquer pessoa tinha direito numa manhã de domingo. Comemos. Ou melhor, eu tentei comer, mas estava muito consciente de tudo. Do pé de Malik encostando no meu debaixo da mesa, da maneira como ele observava cada garfada que eu dava, da presença alegre e indiscreta de Léo, que agora fazia perguntas sobre minhas aulas como se fôssemos velhos amigos, ignorando completamente o fato de que eu estava praticamente no por baixo da camisa do seu melhor amigo. Foi estranho. Foi constrangedor. Foi, de alguma forma, perfeitamente normal. Como se uma porta que sempre esteve entreaberta tivesse finalmente sido arrombada. E agora todos nós só estávamos nos acostumando à nova vista. Quando terminei, Malik pegou meu prato e o dele e levou até a pia. Léo deu um tapinha na mesa. Certo. Eu tenho um encontro com a biblioteca e a desgraça que é a minha dissertação. Vocês dois, se comportem, ou não. Só, por favor, esperem até eu sair. Pelo menos 20 minutos. Tenho sensibilidade auditiva. Ele deu um aceno para mim, um sorriso de cumplicidade, e saiu da cozinha, assobiando. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Era o silêncio depois da tempestade. Malik secou as mãos e se apoiou no balcão, olhando para mim e ele é... Muito, eu disse finalmente. Malik soltou um som que era quase um riso. Ele é um encrenqueiro, mas ele é de confiança. Ele fez uma pausa. Você dormiu bem? Como uma pedra, eu admiti. Até o som me atacar você ronca, ele disse, saindo do balcão e vindo em minha direção e eu não ronco. Me defendi, indignado. Ronca? Baixinho. É. Fofo, ele parou na frente da minha cadeira, me forçando a olhar para cima. A luz da manhã iluminava o contorno dele, a marca no seu pescoço, a seriedade nos seus olhos, que agora parecia misturada com uma vulnerabilidade, que não estava lá na noite passada e Elaide. Ele começou, sua voz grave, sim? Ele pareceu lutar com as palavras por um segundo, seus olhos percorrendo meu rosto. A camisa fica bem em você, ele disse finalmente, um desvio óbvio. Eu agarrei um punhado do tecido, puxando-o para cima até meu nariz por um segundo. Cheira a você, ele prendeu a respiração. Seus olhos escureceram. É porque é minha. Eu sei. Eu me levantei, ficando de pé diante dele. A diferença de altura parecia mais pronunciada de manhã, mais íntima. Você some sempre assim de manhã? Ele entendeu a pergunta por trás da pergunta. Sua mão subiu, seus dedos pegando um fio do meu cabelo bagunçado e empurrando-o para trás da minha orelha. Nunca tive ninguém para ficar, ele disse, simplesmente. E não, eu não teria sumido. A confissão, feita com tanta naturalidade, desarmou-me mais do que qualquer beijo. Eu me inclinei para a frente, descansando minha testa contra seu peito. Ele envolveu os braços em volta de mim, puxando-me para perto, sua cara se enterrando no topo da minha cabeça. Ficamos ali na cozinha banhada pelo sol, eu vestindo apenas sua camisa, ele segurando-me como se eu fosse algo precioso, e Feragi e ele quer voltar para a cama. Ele murmurou contra o meu cabelo. Eu me afastei apenas o suficiente para olhar para ele, um sorriso lento se formando na minha cara. É de manhã, sussurrei. Exatamente, ele disse e depois me beijou. Ali mesmo na cozinha, o cheiro de café e as suas panquecas crocantes flutuando pelo ar. E a promessa do resto do dia inteiro, livre e quieto para passarmos só os dois. Ainda estou dolorido. Corei me afastando dele. Deixe que eu massajo para você. E com isso ele me pegou ao colo, minhas pernas instintivamente cruzando atrás dele, suas mãos no meu traseiro tentando passar por inocentes, mas falhando miseravelmente. Saindo, divirtam-se. A voz de Léo e o som da porta da rua batendo quebrou o momento. O sorriso de Malik se esticando mais ainda. Agora não precisa mais ficar quieto. E com isso ele me beijou, me carregando para o seu quarto, engolindo meus protestos com a sua boca. Chegou ao fim,
Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.